A Zona da Mata de Minas Gerais enfrenta uma das maiores tragédias da região. A chuva provocou deslizamentos, derrubou casas e deixou dezenas de mortos e desaparecidos nos municípios de Juiz de Fora e Ubá. Até o último levantamento, pelo menos 31 pessoas morreram, sendo 25 só em Juiz de Fora e 6 em Ubá. 36 pessoas seguem desaparecidas e 3.000 pessoas estão desabrigadas. Nós vamos saber como está a situação naquela região agora, conversando com o tenente-coronel Wenderson Duarte Marcelino, que é coordenador estadual adjunto da Defesa Civil e conversa com a gente. Tenente, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Luara, e a todos que nos acompanham. Tenente, como que está neste momento, nesta manhã de quarta-feira, a situação dessa região, principalmente, essas 3 cidades, Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa? Bom, como nós tivemos um volume de chuvas relativamente pequeno no dia de ontem, então as operações conseguiram transcorrer bem ao longo do dia. Nós não tivemos aumento no curso dos rios, nem novas situações de deslizamentos de terra na cidade. E a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar continuam dando atendimento à população para tentar localizar essas pessoas o mais rápido possível. Tenente, que tipo de trabalho a Defesa Civil está fazendo nessas áreas atingidas, também para resguardar, a segurança das famílias que não foram atingidas pelos estragos? Sim, a Defesa Civil, em uma grande parceria com o Conselho Regional de Engenharia do Estado de Minas Gerais, tem apoiado o município de Juiz de Fora e Ubá com um aporte de engenheiros, geólogos e geotécnicos que tem composto as equipes de vistoria pelas cidades para ajudar a fazer uma análise melhor das áreas de risco e conseguir tirar as pessoas da área de risco, para que caso a gente tenha novas chuvas, a gente não tenha novas vítimas em decorrência de desabamento. Além disso, a Defesa Civil já tem feito um esforço para proporcionar um aporte de ajuda humanitária para esses municípios mais atingidos, para que a gente consiga minimizar o sofrimento da população da região aqui. Tenente, nós estamos acompanhando algumas imagens que nós recebemos da situação, de Juiz de Fora, de Ubá, as casas cheias de água, carros sendo levados pela água, muito barro. Essas são as imagens que nós resgatamos dos últimos dias. Hoje, qual é a situação? Se o senhor for nos mostrar, nos descrever como está, ainda tem casa inundada, a água já baixou, é muito barro, são muitos escombros? Bom, a água já retornou para a calha dos rios, mas a gente ainda tem muitas regiões alagadas nas cidades. Ainda tem muita lama em muitas ruas, alguns acessos ainda estão fechados por conta de alagamentos que a gente tem pelas cidades, mas o volume de água tem baixado constantemente, tendo em vista, inclusive, a redução do volume de chuva, principalmente no dia de ontem, mas a gente ainda tem alguns problemas com queda de barreira em alguns acessos, em algumas estradas, mesmo dentro das cidades, e as prefeituras estão fazendo esse trabalho de tentar liberar esses caminhos o mais rápido possível. Temos um balanço de casas que desmoronaram com essa chuva, de áreas que estão isoladas para a segurança também da população. Nós temos esse tipo de informação atualizada, Tenente? Ainda não, porque é muito dinâmico, as vistorias ela tem aumentado muito ao longo desse dia de ontem e com certeza aumentará hoje também. São muitas áreas que estão sendo vistoriadas, então a gente ainda não tem um número exato, mas nós temos uma quantidade significativa de pessoas já que a gente está tentando mobilizar para sair dessas áreas de risco. Tenente, segundo o CEMADEM,
Juiz de Fora tem cerca de 130 mil pessoas em áreas de risco. É a nona maior população brasileira exposta a riscos. Qual é o ponto mais crítico dessas cidades nesta região? A principal preocupação são com os deslizamentos? Sim, Juiz de Fora, assim como várias outras cidades do estado e do país, pela conformação do relevo, né? Então, são grandes vales onde as cidades vão crescendo no entorno e, querendo ou não, as regiões de encostas acabam sendo ocupadas ou na sua totalidade, ou na parte baixa, ou na parte alta. Então, isso, infelizmente, quando a gente tem ocasiões com um volume de chuva muito grande, são situações, entre aspas, normais da gente ter esse movimento de massa nesses taludes, mas como a gente tem regiões de ocupação, em quaisquer áreas, né, desses morros, vamos dizer assim, a gente acaba tendo esse problema e tendo. Mas é uma questão bem comum no estado de Minas Gerais. Como que foi o trabalho preventivo com a Defesa Civil, com essa previsão de grandes acumulados de chuva? Vocês receberam alertas, tinham conhecimento da chance de um transtorno como esse acontecer? Sim, a Defesa Civil Estadual, ela todos os dias, ela faz um briefing matinal com os representantes das defesas civis municipais, falando sobre a previsão do dia e os riscos. Como a gente está no período chuvoso, que é um período mais crítico, então essa é uma preocupação de avisar as regiões do estado sobre os riscos que elas poderão passar. E as equipes da Defesa Civil Estadual, através do Centro de Inteligência, elas monitoram ao longo do dia e fazem um acompanhamento meteorológico para a gente entender as variações que podem acontecer. Ao longo do dia 23, e aí mais para o final da tarde, observado esse grande volume, e aí, logicamente, em contato com a Defesa Civil Municipal, foram emitidos alertas sobre as possibilidades de alagamentos, de enchente e de riscos de desabamentos para toda a população. Logicamente que a Defesa Civil Municipal também, percebendo esse risco, começou a fazer algumas atuações no município, principalmente avisando as pessoas das áreas de risco, para que as que tivessem condições que saíssem. Então, basicamente, a Defesa Civil hoje ela faz isso, ela monitora a condição do tempo e, tendo essa percepção e entendendo o real risco, quer seja de desabamentos por causa do excesso de chuva ou de enchentes e inundações, a gente emite alerta hoje para todos os municípios do estado. Tenente, qual foi o primeiro alerta emitido? Os primeiros alertas foram emitidos já no início da tarde, através da plataforma do governo federal, por envios de SMS, e os envios de alertas compulsórios, daqueles que não necessitam nem de cadastro da população, já foram emitidos aí no início da noite do dia 23. E a gente destaca, né, que o alerta extremo apareceu às 7h42 de ontem, né, junto com o som agudo e também vibração. E o texto falava: alerta para movimentos de massa em áreas de risco, evitar transitar nesses locais e procure abrigo seguro imediatamente. Agora, o que precisa? Quais são as vantagens desse sistema que já funciona com esses alertas e o que precisa aprimorar, tenente, para que a gente não tenha mais vítimas nesses desastres? Exatamente. A grande vantagem do sistema é que ele não depende de cadastro algum, né? Nós conseguimos alertar todas as pessoas que têm um aparelho celular dentro de uma determinada região que a gente queira que o alerta seja enviado. Para que a gente evite, é importante que a população, recebendo o alerta, realmente saia das áreas de risco. A gente entende as dificuldades, mas a partir do momento que o risco está sendo observado e eu recebo um alerta da Defesa Civil, é importante
que a população tenha consciência de sair das áreas de risco. Né? Isso é uma tônica muito grande que a Defesa Civil tem tentado passar à população em geral, porque se eu tenho certeza, ou pelo menos imagino, que eu possa ter um problema de desabamento na região que eu estou, próximo da região que eu estou, ou de um alagamento para uma região que eu esteja indo ou esteja me locomovendo, eu preciso sair daquele espaço. A gente tem conseguido reduzir alguns problemas, mas infelizmente boa parte da população ainda não atende aos recados dos alertas. É importante, né? O alerta ele não está aí à toa. Existe toda a tecnologia, investimento para que a população receba este alerta. A gente compreende que muitas pessoas têm receio de abandonar a casa, de deixar tudo para trás, justamente com medo de retornar e não ter mais nada ali. Mas é importante respeitar, resguardar vidas e também dedicar esse amor ao próximo, né, de orientação para aquela pessoa que está numa situação de risco, seja de alagamentos ou também de deslizamentos. É importante respeitar. Antes sair e não acontecer nada do que ficar aguardando e ver se vai acontecer e, infelizmente, ter uma tragédia. Muito obrigada, Tenente Coronel Wenderson Duarte Marcelino, coordenador estadual adjunto da Defesa Civil em Minas Gerais. Seja sempre bem-vindo, excelente trabalho para vocês. Obrigado, seguimos à disposição.